inteligência é a arma mais poderosa que você tem porque ninguém pode tirá-la de você. Uma pessoa inteligente é capaz de construir impérios, movimentar o mundo ao seu favor e conquistar feitos inimagináveis para a humanidade. A inteligência te abre portas para mundos que te colocam em vantagem em relação às outras pessoas. Porque pensa bem, com a inteligência você pode se tornar extremamente bem-sucedido financeiramente, tomar melhores decisões para o seu futuro, conseguir a admiração das pessoas ao seu redor, aprender qualquer coisa num espaço de tempo menor, ser ovacionado por grandes feitos e conseguir dominar o conhecimento de uma forma que a maioria das pessoas não consegue. A verdade é que todo mundo deseja ou já desejou em algum momento ser um pouco mais inteligente do que é, ser um gênio. Todo mundo já desejou isso, não vem dizer que você não desejou. E se eu te dissesse que existe uma forma de fazer com que você fique exponencialmente mais inteligente? E se eu te dissesse que existem formas de desbloquear o potencial da sua mente para que você consiga se tornar o mais perto de um gênio? Eu tenho certeza que se eu dissesse isso, você iria querer ficar até o final do vídeo, não é? Pois bem, então você vai ter que ficar até o final, porque agora eu vou revelar o que você pode fazer para se tornar mais inteligente. Mas antes de tudo, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Helena Hashi, eu sou atriz e sou quase psicóloga, eu estou no meu ano de formação, então até o final do ano eu já vou ter me formado. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Na faculdade de psicologia, a gente é apresentado várias definições e teorias a respeito da inteligência. E uma das teorias mais aceitas é a teoria das inteligências múltiplas, que diz que não existe apenas um tipo de inteligência, mas sim 7 tipos. O que acontece? Antigamente se achava que existia apenas um tipo de inteligência primordial, que seria a inteligência lógico-matemática. Essa inteligência seria medida pelo QI, que é o coeficiente de inteligência, mas ao longo do tempo se descobriu que ela não é a única inteligência que existe. É claro que ela é considerada uma das inteligências mais valorizadas na nossa sociedade, ela ainda é considerada um tipo de inteligência, mas se descobriu que existem outros tipos de inteligência que não apenas a lógico-racional. O grau de inteligência de uma pessoa, de acordo com essa teoria, seria medido pelo grau de habilidades que essa pessoa tem em relação a esses tipos de inteligência, e seria justamente o conjunto dessas habilidades distintas que determinaria o grau de inteligência de uma pessoa. Tá, mas quais são esses tipos de inteligência? De acordo com essa teoria, existiria a inteligência linguística, que seria medida pela habilidade que a pessoa tem com as línguas, então, de se expressar na fala, ou seja, seria a inteligência daquelas pessoas que se comunicam muito bem com a linguagem. Inteligência espacial, que seria aquela inteligência que acomete pessoas que são arquitetas, engenheiras, sei lá, que elas conseguem enxergar o mundo de forma tridimensional. Inteligência musical, que seria a sensibilidade que essa pessoa tem a sons, a melodia, o ritmo, a música de forma geral. Inteligência corporal sinestésica, então, é a inteligência que tem a ver com o corpo, o quanto que a pessoa se apropria do próprio corpo, o quanto que ela se conhece nesse sentido, o quanto que ela domina o próprio corpo para poder desempenhar as tarefas que ela deseja desempenhar. Então é uma inteligência muito comum em atletas, em dançarinos, em pessoas que mexem com o corpo. E inteligência interpessoal, que é aquela capacidade de ser inteligente em relação ao ambiente social, então entender certas pistas sociais, como se portar em determinados eventos, a se dar bem com as pessoas de modo geral, e inteligência intrapessoal, que seria aquela inteligência voltada para você mesmo, seria a habilidade de conseguir se entender, entender as próprias emoções, entender os próprios pensamentos, ter uma sensibilidade maior nesse sentido. Além, é claro, da inteligência lógico-matemática, como a gente já citou. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para se tornar um pouco mais inteligente do que a gente é entender qual inteligência a gente já possui. Até porque não adianta você se forçar a ser uma coisa que você não é. Por exemplo, eu talvez, com certeza no caso, eu não tenho uma inteligência lógico-racional tão apurada assim. Eu nunca fiz o teste de QI para saber exatamente qual seria o meu QI, então eu não posso dizer a respeito disso, mas por eu sempre ter me voltado para humanas, então eu fiz artes, psicologia tem um pouco de exatas, mas é menos, né? Eu provavelmente tenho outros tipos de inteligência que não necessariamente tenham a ver com a parte lógico-racional. Isso não quer dizer que eu não possa desenvolver essas habilidades, esse tipo de inteligência, assim como você também pode se você não se identifica
né, como tendo essa capacidade já inata. Mas quer dizer que eu tenho outros tipos de inteligência, por exemplo, a inteligência linguística, que é a habilidade de comunicação, a inteligência interpessoal, que é a habilidade de se relacionar com os outros, intrapessoal. Então, assim, qual é o seu tipo de inteligência? Você consegue identificar qual inteligência você já possui dentro de si? Porque uma vez que você identifica, fica muito mais fácil de você aprimorar as habilidades que você já possui. Isso não quer dizer, mais uma vez, que você não possa aprimorar as outras habilidades, mas que você deveria se voltar para aquelas que você já tem um instinto natural. E assim, é muito bom saber que existem esses outros tipos de inteligência para a gente não se focar apenas na inteligência matemática, lógico, racional, porque isso muda toda a nossa vida, de certa forma. E inclusive as suas crenças a respeito do que você é capaz e das suas habilidades. A gente tem um sistema de ensino que é muito voltado para essa inteligência lógico-racional, para valorizar isso. Isso não quer dizer que essa inteligência não deva ser valorizada, mas que a gente também tem que aprender que existem outros tipos de inteligência e que talvez você não consiga se encaixar ou não se ache inteligente porque talvez você não sabia que existiam esses outros tipos de inteligência. Então entenda uma coisa também, ser o melhor aluno da turma, tirar A, tirar 10 em tudo, isso não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa inteligente, e o contrário também não. Então o fato de você não ir bem em matérias não significa que você é uma pessoa burra. Inclusive, acho que foi até um Einstein que tirou 0 em uma prova, eu não lembro qual era a matéria, mas ele tirou, tem essa história pelo menos. Então assim, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Ser uma pessoa que se sai bem no colégio quer dizer que você tem a habilidade de ser organizado, organizada, disciplinado, mas não necessariamente tem a ver com o fato de você ser ultra hiper inteligente. Até porque a inteligência também tem a ver com o fato de você conseguir ser criativo, criar novas conexões, criar novas formas de enxergar o mundo. Então, às vezes, a sua genialidade não está adaptada ao colégio que você está, à faculdade que você está cursando. Então tenha isso em mente, porque eu vejo que muitas pessoas ficam frustradas, principalmente na época do colégio, porque não se acham inteligentes, porque não tiram boas notas, mas isso não quer dizer que você não seja inteligente. Talvez você seja inteligente, mas esteja no ambiente errado em que as pessoas não estão valorizando o seu tipo de inteligência. Aliás, eu tenho uma história muito boa sobre isso. Eu tinha um amigo, colega, que ele veio de uma família de engenheiros, então o pai era engenheiro, o avô era engenheiro, se não me engano até a mãe dele era engenheira, e eles valorizavam muito a matemática, assim, era para o filho ser engenheiro, era para ele ser engenheiro, era para sair do colégio direto para a faculdade de engenharia. Porém, esse meu amigo, ele era péssimo em matemática, e não só ele era péssimo em matemática, como ele odiava essa matéria. A inteligência dele era completamente voltada para música, ele respirava música o dia inteiro, ele tocava violão, ele tocava piano, ele sabia todos os instrumentos, ele tinha aquele ouvido absoluto de saber as notas que estão sendo tocadas só de ouvir a nota. Então assim, ele era um gênio musical, porém a família não aceitava muito bem isso, justamente porque eles queriam que o menino fosse formatado do jeito que eles queriam que ele fosse. Ou seja, você vai ser engenheiro, não tem como fugir disso. E claro que isso gerou muitos problemas, eu acompanhei de perto como foi essa história, e teve um dia que ele se virou para os pais e falou, se assumiu, assim, falou: eu não quero saber de engenharia, vocês vão me aceitar fazendo música, eu acho que ele, não lembro se ele fez faculdade de música, mas enfim, vocês vão me aceitar dessa forma, ou vocês não me aceitam e eu vou seguir com a minha vida, fazendo o que eu gosto e o que eu sou bom em fazer. E aí os pais não tiveram outra escolha a não ser aceitar, começar a gostar até da ideia, né? E hoje em dia ele é um produtor musical, então foi um case de sucesso, deu super certo a trajetória dele, justamente porque ele se voltou para a essência dele, o que ele era bom de fazer e o que ele gostava de fazer, que é o mais importante. Eu lembro dessa história com muito carinho porque às vezes a gente não tá no local em que a gente é mais valorizado. Então se você tem uma inteligência que por um acaso não está sendo valorizada, se você se identificou com uma dessas inteligências que eu citei da teoria das inteligências múltiplas, saiba que em algum lugar as pessoas vão valorizar esse seu tipo de inteligência. Você pode não estar sendo valorizado nesse exato momento, mas existem pessoas que vão valorizar o seu tipo de inteligência. Então não desconfie de você, acredite no seu potencial. Sempre vai existir espaço para pessoas que são curiosas, que querem construir algo para o mundo. E inclusive esse é o próximo ponto que a gente vai comentar aqui. Pessoas inteligentes são, antes de tudo, pessoas curiosas, porque é essa curiosidade que leva elas a se tornarem pessoas inteligentes. E a gente pode ver isso ao longo da nossa história, por exemplo, o próprio Einstein. Ele foi uma pessoa que ele tinha uma curiosidade muito aguçada a respeito de como o universo funcionava, quais eram as leis que regiam o universo,
Tanto que ele criou a teoria da relatividade, e eu acho que foi um dos físicos que mais marcou a história. Leonardo da Vinci também, que todo mundo lembra dele como um grande pintor, né, e criador de obras magníficas, mas ele não foi só isso. Ele estudava engenharia, anatomia, botânica, ele tinha curiosidade em relação a assuntos que não eram necessariamente arte, que tinham a ver com outros assuntos. Por que que ele tinha esse interesse? Porque ele era uma pessoa curiosa. Então, antes de se exigir ser uma pessoa inteligente, se certifique que você é, antes de tudo, uma pessoa curiosa. Sabe, por que que o céu é azul? Por que que as coisas são como são? Por que que a cor das folhas muda no outono? Por que que a gente precisa beber água? Como é que o nosso corpo funciona? Quais são as leis da física que regem o nosso universo? Você precisa ser uma pessoa questionadora, porque são essas questões que vão te fazer levantar e procurar a resposta. Se você não tem curiosidade suficiente para questionar o mundo à sua volta, você não vai ter a motivação necessária para ir atrás dessas perguntas e se esforçar para encontrar essas respostas. Você vai ser uma pessoa acomodada, medíocre, no sentido de ser na média, né, da maioria das pessoas. E não há nada de errado com isso, você pode ser uma pessoa acomodada se você quiser. Mas se você for uma pessoa realmente acomodada, provavelmente você não vai se tornar inteligente, porque você não vai ter curiosidade a respeito de como funcionam as coisas. É necessário essa curiosidade para te fazer ir atrás das respostas que você tanto quer achar. Aliás, isso tem muito a ver com o próximo tópico que eu vou trazer aqui, que é: pessoas inteligentes fazem coisas intelectualmente estimulantes. Existe uma coisa sobre o cérebro que talvez vocês não saibam, mas o cérebro odeia gastar energia. E por isso ele economiza energia das mais variadas formas possíveis, porque ele não quer gastar energia. Então ele estabelece padrões. Ele prefere rotina, ele prefere atividades que exijam um menor esforço, justamente porque ele não quer gastar essa energia. Demanda muita energia a gente só tá acordado aqui conversando um com o outro. Então não é natural pra gente, não é natural pro nosso cérebro procurar atividades que sejam desgastantes do ponto de vista intelectual. É muito raro você encontrar alguém que naturalmente tem a tendência de querer estudar, de querer se aprimorar, de querer fazer alguma coisa difícil mesmo. Por exemplo, jogar xadrez ou, sei lá, ler um livro super difícil. Isso é raro. Essa estratégia evolutiva de gastar menos energia tem super a ver com a nossa adaptação ao longo dos milênios. Então, é muito incomum você encontrar pessoas que vão contra essa tendência. E por isso que a maior parte das pessoas é medíocre e não extraordinária, porque para você ter resultados extraordinários, para você ter resultados que a maior parte das pessoas não tem, você precisa fazer o que a maior parte das pessoas não está disposta a fazer. Nesse caso, é sentar e estudar. É ir atrás, é fazer atividades que estimulem, que desafiem o seu cérebro. Você precisa sair da sua zona de conforto se você quer se tornar uma pessoa mais inteligente. Já é comprovado que o nosso cérebro, ele é plástico, então ele tem a neuroplasticidade. A gente pode mudar o nosso cérebro, só que para isso acontecer, para a gente se tornar mais inteligente, a gente precisa fazer o esforço, a gente precisa ir atrás disso, a gente precisa se desafiar nesse sentido. E existem várias atividades que você pode fazer que são intelectualmente estimulantes para aguçar o seu cérebro, como, por exemplo, aprender uma língua nova. Então isso estimula partes do cérebro. Resolver quebra-cabeças, enigmas, o próprio xadrez que eu falei, então isso faz o seu cérebro desenvolver um raciocínio lógico, pensar a respeito dos movimentos que ele está fazendo. Não é tão simples assim. O próprio videogame também, alguns videogames estimulam muito o cérebro, então é positivo em alguns contextos. Ler livros, isso aqui também é muito importante. Grande parte do meu conhecimento vem dos livros, e os livros são como minas de ouro que poucas pessoas exploram. Eles são as coisas mais maravilhosas que alguém poderia ter deixado de legado na Terra. E eles estão ao nosso dispor. Hoje em dia existem livros por menos, sei lá, de R$5, sabe? Você vai num sebo e você consegue livros baratíssimos que têm um conhecimento que pode mudar a sua vida. Basta uma distinção, basta uma frase às vezes para mudar a sua cabeça e para você seguir num rumo diferente que te leve a uma vida melhor. Então, olha que presente que a gente tem de poder ler livros, de poder se inteirar, de poder se instruir. Só que o que acontece? Poucas pessoas são aquelas que vão ir contra a barreira da prostração, da acomodação. Poucas pessoas vão fazer esse movimento. Mas você não, porque você quer se tornar mais inteligente.
Então você já tá pegando as dicas que eu tô passando aqui. Estudar um assunto novo também pode desenvolver a sua inteligência, então a gente tá acostumado a enxergar o mundo através da nossa bolha, e quando a gente sai disso, a gente força o nosso cérebro a raciocinar a respeito de assuntos diferentes. E isso pode ser muito bom para ele desenvolver novas neuroassociações, próprios debates que você pode assistir a respeito de diversos assuntos diferentes. Isso é uma coisa que eu faço muito, às vezes eu pego um tópico e eu assisto pessoas discutindo em debates a respeito daquele tópico, né, controverso. Então, uma pessoa de um lado e outra de outro, para até poder desenvolver a minha opinião a respeito daquele assunto. Isso é muito interessante de fazer. E se você é meio CDF, meio nerd que nem eu, você vai gostar de fazer isso, com certeza. A arte também, você explorar a arte, isso é uma coisa muito legal, sabe? Conhecer as pinturas, conhecer as obras, conhecer os autores dos livros, conhecer a vida dessas pessoas. Isso também pode te ajudar a fazer com que você pense parecido com elas. É como se você desenvolvesse um arquétipo a respeito daquela pessoa e introjetasse isso para sua vida. Ao fazer todas essas atividades, você tem uma maior chance de desenvolver as suas capacidades intelectuais e criar novas conexões neurais que podem te tornar mais inteligente. Então isso é muito legal, saber que isso tá na nossa mão e que a gente pode fazer algo a respeito. Claro, você não pode mudar o seu QI, mas você pode fazer o esforço de se tornar uma pessoa com mais cultura, de se tornar uma pessoa com mais conhecimento, de aprimorar o seu cérebro. Um outro ponto muito importante é que pessoas que são inteligentes são pessoas que deixaram o ego de lado. Eu explico. Algumas pessoas são tão teimosas em relação às próprias opiniões que mesmo quando elas são apresentadas a um fato que é um fato, elas não conseguem mudar de ideia. Elas não conseguem deixar o ego delas de lado e falar: olha, você me apresentou um fato, logo eu vou mudar de ideia. Não, essas pessoas, elas não conseguem fazer isso. Porque elas são tão cabeça dura que elas não conseguem se abrir para a possibilidade de que talvez elas estivessem erradas. Pessoas inteligentes são inteligentes porque elas sabem que elas podem estar erradas em alguns pontos. E tá tudo bem porque elas não estão interessadas no quanto elas são inteligentes, mas sim em descobrir a verdade por trás das coisas. Por isso que pessoas inteligentes não são tão apegadas à questão da inteligência. Elas querem descobrir, elas são curiosas em relação ao mundo. E isso que é importante para elas. Elas não têm o ego de saber que elas são inteligentes porque elas são incríveis, porque elas são melhores que as outras pessoas. Normalmente essas pessoas são as mais humildes. E, inclusive, as pessoas mais inteligentes são aquelas que tiram o ego de lado porque elas não querem estar enviesadas em relação a algum assunto. O próprio Sócrates tem aquela frase: só sei que nada sei. Então uma das pessoas mais inteligentes que já pisou na Terra era uma pessoa super humilde, que sabia que no fundo ele não sabia de nada. E é com esse tipo de pensamento que ele procurava descobrir as respostas do mundo que cercava ele. Ele não partia de pressuposições. Bem pelo contrário, ele preferia partir do nada, porque aí sim ele estaria comprometido com a verdade. Inclusive, essa questão das pessoas inteligentes serem as que menos têm ego, isso tem um experimento que ficou muito conhecido chamado experimento Dunning-Kruger, espero que eu esteja falando correto. 2 psicólogos fizeram um experimento e eles descobriram uma coisa muito interessante a respeito de pessoas inteligentes. Eles descobriram que pessoas inteligentes geralmente se classificavam como abaixo da média em termos de inteligência, e pessoas pouco inteligentes geralmente faziam o contrário, ou seja, superestimavam as suas capacidades intelectuais. Ou seja, se achavam mais capacitadas do que na realidade eram. Isso é bem fácil da gente entender. Vamos imaginar que você é uma pessoa que é aspirante à medicina, mas você ainda tá no colégio, você ainda não fez faculdade, e você resolveu assistir toda a temporada do Grey's Anatomy. Só de você assistir a temporada do Grey's Anatomy, você pode se sentir uma pessoa mais inteligente, talvez mais inteligente do que as outras pessoas que não assistiram, e mais capacitada a respeito do tópico da medicina. Inclusive teve até uma notícia de uma pessoa que ele se fingiu de médico, não teve essa notícia? Se fingiu de médico, e quando pegaram ele, ele falou: mas eu assisti todas as temporadas do Grey's Anatomy, como assim? Eu sou capacitado. Teve uma história assim, mais ou menos. Mas enfim, voltando ao assunto. Se você assistiu todas as temporadas do Grey's Anatomy, você pode se sentir quase como um médico, mesmo não sendo. Ao passo que, se você fez medicina, se você realmente compreendeu quão complexo são os assuntos em torno desse tópico da medicina, você acaba percebendo que existem muito mais coisas que você não sabe
do que você realmente sabe. E é por isso que existem as especialidades médicas e por isso que cada médico vai se ater a uma área, geralmente, né? As famosas residências. Então, esse é o exemplo perfeito que ilustra esse efeito Dunning-Kruger. Pessoas inteligentes normalmente se acham menos inteligentes e pessoas, vamos botar assim, menos capacitadas se acham normalmente mais inteligentes do que realmente são. Então, assim, tente deixar o seu ego de lado, tente ter curiosidade em relação aos tópicos de estudo, estimule o seu cérebro, porque isso não vai ser de graça. Você não vai acordar e ter uma vontade gigantesca de estudar os livros, de estudar os clássicos. Você vai ter que fazer um esforço para isso, geralmente, né? Mas isso tudo vai ser recompensado no final, porque o conhecimento é a única coisa que não podem te tirar. Podem tirar o seu dinheiro, podem tirar o seu carro, podem tirar várias coisas de você, mas conhecimento é a base de tudo. É com ele que você pode construir novamente a sua vida. Então presta muita atenção como você alimenta o seu cérebro, como você escolhe alimentar a sua mente. Você tem se instruído, você tem procurado fazer coisas intelectualmente estimulantes? Ou você tem gastado o seu tempo com coisas inúteis? Com vídeos que não vão te levar a nenhum lugar? Ou pensamentos negativos, ciclos viciosos que não te fazem sair do lugar. Isso é uma boa reflexão pra gente pensar, porque pessoas inteligentes usam o tempo delas a favor delas. Pessoas inteligentes estão curiosas em relação ao mundo e não em relação a outras pessoas, então também não são pessoas que vão se interessar pelo que o vizinho delas está fazendo, o que a outra pessoa fez ou deixou de fazer. Elas são interessadas por coisas que estimulam a mente delas. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, comente que outros tipos de vídeo você gostaria de ver por aqui. Encaminhe esse vídeo para um amigo também. E é isso. Amo vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo.